Agora vamos lidar com um conceito que vai estar presente em muitos momentos dentro do trabalho de vocês com After Effects, que é o entendimento de pré-composição, tá? Pré-composição, antes mesmo de vocês entrarem no software para operar, vocês precisam entender que ela é responsável em aglomerar vários elementos, sendo eles vídeos, imagens, texto, vetor e por aí vai, dentro de um único elemento. Eu gosto de fazer uma comparação com o que nós tivemos no Flash, nas versões mais antigas e tal, que é o Movie Clip, tá? Que é como se fosse um pedaço de vídeo gerado dentro do próprio software que você vai combinar com esses elementos e aí você vai ter o controle de tempo dele, você vai conseguir gerir ele de uma maneira bastante atrativa. Aqui nessa composição, a pré-composição ela vai entrar com um objetivo bastante importante, que é possibilitar a gente desenvolver o loop das setinhas que se mexe aqui para cima, ó, tá? Quando você tem o movimento delas, deixa eu só fechar aqui as propriedades dos nossos elementos. Essas três camadas aqui que formam a nossa seta, tá? Então, estou com elas aqui, lá, dessa maneira. Então, você já tem aí elas surgindo, elas vão trazer para a gente essa questão do deslocamento. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou selecionar todas essas três, então estou com elas ativas aí para a gente, e vindo no menu Layer, você tem essa opção chamada de Pré-Compose, ou utilizando o atalho Comando Shift-C. Com ela, né, ele abre essa tela de comunicação pedindo para você dar um nome para ele. Eu vou chamar aqui de Loop, né, e vou pôr o arrastar para cima, certo? Que aí ele vai criar um combinado desses elementos e você começa a perceber que essa combinação ela tem o mesmo ícone que a composição em si. Tanto que se você olha aqui o seu Project Panel, eles são exatamente a mesma coisa, né? Uma composição, só que a diferença é que ela foi criada a partir de camadas já existentes no projeto. Se por acaso você quer acessar essas camadas, é só você chegar aqui, dar o duplo clique, você vai ter as três camadas isoladamente, com as animações aqui que eu configurei, com os keyframes setados da mesma forma, porém agora, por ele ser um trecho de vídeo, né, esses elementos serem entendidos como uma composição, como elemento de vídeo, eu posso começar a trabalhar com um recurso bastante importante ao lidar com Motion Graphics, que é o Time e o Time Remapping, tá? O Time Remapping, como o nome já diz, é a possibilidade de você remapear o tempo. Só que quando eu entendo essa expressão de remapear, isso quer dizer que esse tempo já está o quê? Mapeado. Então eu posso, em determinadas situações, trazer controles dos pontos, né, dos keyframes que vão ser gerados para que eu consiga, por exemplo, desenvolver o loop, fazer um vídeo rodar de trás para frente, uma área mais rápida, outra mais devagar e por aí vai. Então o que eu vou fazer? Habilitando aqui ó, o Enable Time Remapping, você vai perceber que essa propriedade aparece. Vou até reduzir aqui o zoom da minha timeline. E aí você tem um primeiro keyframe aqui representando o início da composição, olha lá, ó, tranquilamente, e um último keyframe representando o final. Esses dois keyframes aqui, eles estão basicamente entendendo que nesse momento aqui do tempo ele vai estar com 29,23, certo? E no final, no início, ele vai estar em 0. Mas se eu vou fazer a animação das setinhas, eu vou dar aqui ó, 2 cliques para encontrar o primeiro keyframe. Quando eu pressionar a tecla K, ó, ele foi lá para o ponto que o meu keyframe iniciou, que é mais ou menos aqui, ó, 2 segundos e 15 frames. Se eu volto aqui para a composição principal, ele já me dá essa ideia. O que eu vou fazer? Marcando aqui esses dois keyframes, esse keyframe, eu também vou fazer a mesma coisa no keyframe final. Vou pressionar aqui, ó, L não, K, né? Desculpa. Então, ó, vem aqui, pressionando K até chegar ao último keyframe. Chegou, ou seja, eu não tenho mais essa informação. Eu venho e marco aqui novamente esse keyframe. Ou seja, o que só me interessa na composição é essa estrutura de loop que vai começar aqui. Então, sabendo disso, o que eu vou fazer? Tanto esse primeiro keyframe como esse último, eles não precisam existir. Eu vou deletar. E eu vou começar a adicionar a possibilidade de controlar loop a partir de um comando de expressão. Então, como é que isso funciona? Eu vou vir aqui, vou deixar a minha camada iniciando desse ponto, então, ó, deixando a minha agulha aqui nessa posição e utilizando o atalho aqui, ó, Alt colchete esquerdo, para eu delimitar o início aí pra gente. Toda vez que eu quero adicionar uma propriedade de expressão, seja ela da biblioteca do After ou criada por mim mesmo, eu vou vir aqui no meu
stopwatch no meu cronômetro e pressionando aqui, ó, Alt-Click, né, na propriedade Time Remapping. Aqui nessa setinha onde você tem o Expression Language Menu, eu vou em Propriedades, Property, e vou adicionar para a gente um Loopout. Então, feito isso, ele já traz aqui essa estrutura dizendo que ele criou um ciclo a partir do último keyframe, e aí agora você vai perceber que quando eu rodar aqui minha agulha, ó, eu já tenho o loop e ele vai repetindo esses 2 keyframes que foram mapeados a partir do efeito, a partir do controle chamado de Time Remapping. Beleza? Então, você entende a importância da composição aqui dentro, esse primeiro contato de vocês aqui no curso com ela, e também a adição do Time Remapping para que a gente possa gerar um loop. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. No próximo vídeo, eu vou trazer para a gente algumas questões de finalização aqui no nosso layout, com os 2 letters que vão surgir, a partir de animação de efeitos. Beleza? Então é isso. Até lá.